Bem-vindos ao debate. Hoje a gente vai examinar uma tensão bem complexa no nosso sistema jurídico, focando ali no embate em torno do tema 1209 do STF. Exato. E também nos embargos que o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, acabou de apresentar, né? Sobre a aposentadoria especial dos vigilantes privados. Uhum. A questão central é bem direta. A decisão do Supremo representa uma harmonização necessária das regras de periculosidade? Ou é, tipo, um erro técnico grave ao misturar cofres e regimes previdenciários fundamentalmente distintos? É uma salada de regimes. Exatamente. Bom, do meu ponto de vista, eu fico aliviada de ver que o STF agiu com um pragmatismo muito necessário a unificar esses parâmetros de segurança pública e privada. Olha, eu venho de uma perspectiva bem diferente. Para mim, a Corte cometeu um equívoco conceitual profundo, ignorando premissas básicas da profissão. E isso exige reversão ou, no mínimo, uma modulação urgente, sabe? De como essa regra vai ser aplicada. Certo. Para a gente estruturar isso, precisamos olhar para a origem da decisão. O ministro Alexandre de Moraes usou o tema 1057, que define as regras dos guardas municipais. E ele usou isso como uma analogia estrutural válida para os vigilantes privados. Eu vejo isso como uma tentativa inteligente de padronizar a concessão de benefícios atrelados a risco. Mas padronizar a que custo, né? Então, se o Estado não fizer isso, não apenas a gente mantém distorções pesadas no sistema previdenciário geral, como abrimos caminho para o impacto econômico na casa dos bilhões. É uma questão de sustentabilidade. Eu compreendo a sua preocupação macroeconômica, claro, mas estruturalmente o que o STF fez é tipo tentar usar a apólice do seguro do seu carro para apagar o incêndio da sua casa. Nossa, uma boa analogia. Pois é. Os mecanismos de cálculo de risco e de custeio são completamente diferentes. O recurso de IBDP expõe exatamente essa falha processual. Sim, a tal confusão de regimes. Isso. O STF confundiu o regime próprio, que é o cofre e as regras do servidor público, onde estão os guardas municipais, com o regime geral do INSS, que é para onde o vigilante privado contribui de verdade. Espera, me ajude a entender uma coisa, então. Se o objetivo final da lei é compensar quem coloca a própria vida em risco, por que usar a regra do guarda municipal é tão absurdo para o vigilante privado? Ah, por quê? No fim do dia, ambos não enfrentam um perigo físico iminente? Enfrentam, claro, mas o respaldo jurídico e estrutural é outro. Um guarda municipal faz parte do aparato de segurança do Estado. Certo. Ele tem uma corporação pública por trás, com regras estatutárias próprias. O vigilante opera na iniciativa privada, ele é regido pela CLT e pelo INSS. Ao simplesmente aplicar a regra do guarda público ao vigilante privado, ignorando o risco à integridade física que é inerente à segurança privada, a Corte entregou o que o material descreve como uma canetada suprema. Uma canetada suprema? É, uma decisão que apaga a realidade de como essa profissão funciona na prática. Eu fico muito preocupado com isso. Entendo por que você se sente assim, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente. Se tratarmos o risco físico de cada subcategoria de segurança como um direito adquirido imutável, nós criamos um verdadeiro fractal de exceções previdenciárias. Um fractal? Sim, cada pequeno grupo passa a ter sua própria regra intocável. O STF não está simplesmente usando a jurisprudência para consertar uma fragmentação que se tornou administrativamente insustentável. Principalmente, sabe, se a gente olhar para a linha do tempo e as mudanças que foram trazidas pela reforma da Previdência. O problema é que você não pode consertar essa fragmentação apagando direitos retroativamente. Até 13 de novembro de 2019, antes da reforma, o texto da Constituição previa expressamente o risco à integridade física como critério para a aposentadoria especial. Ok, mas a lei mudou. Mudou, mas o artigo 57 da Lei 8.213, a Lei de Benefícios do INSS, segue valendo. E o STF foi completamente omisso nesses pontos. É por isso que o IBDP pede que a Corte garanta, no mínimo, a proteção desse tempo especial acumulado de forma legítima até a data da reforma. O que nos leva a uma questão muito prática, né? O que acontece com quem foi pego no meio dessa mudança de entendimento? A famosa modulação dos efeitos. Exato.
O IBDP pede a modulação dos efeitos, ou seja, um limite de até onde essa nova regra retroage, para proteger os vigilantes que já recebiam o benefício de boa-fé via liminares e garantir o enquadramento de quem trabalhava antes de abril de 1995. Justíssimo. Mas eu questiono, se o STF mantiver todas essas tutelas provisórias e blindar o passado dessa forma, isso não esvazia o próprio propósito da decisão? A ideia era justamente aplicar uma regra uniforme para estancar a sangria financeira. Não esvazia o propósito, protege a segurança jurídica. Pensa no trabalhador. Antes, o tema 1031 do STJ dava tranquilidade ao vigilante. Era uma regra clara a favor da categoria. De repente, o Supremo muda a regra do jogo com o tema 1209 e basicamente diz: olha, talvez você precise devolver o dinheiro da sua aposentadoria. Exigir a devolução de valores alimentares que a pessoa recebeu de boa-fé é cruel. Nossa, devolver o dinheiro complica mesmo a vida de qualquer um. Sim. Destruir precedentes de décadas da noite para o dia é uma violação brutal da confiança do cidadão no judiciário. Modular os efeitos não é um favor do tribunal, é uma barreira contra o caos social. Fica claro que estamos operando com visões bem distintas aqui. Do meu ponto de vista, eu continuo focada na urgência de uma jurisprudência unificada e fiscalmente responsável. O país precisa padronizar critérios de risco sem ceder constantemente à pressão de categorias isoladas. E, da minha perspectiva, o rigor técnico tem que prevalecer. A proteção incontornável aos direitos adquiridos, principalmente aqueles consolidados antes da reforma de 2019, não pode ser sacrificada no altar da conveniência econômica do Estado. Essa disputa profunda sobre a modulação de efeitos revela bem a tensão contínua entre a macroeconomia de um lado e a segurança jurídica individual do outro. Sem dúvida. E é por isso que acompanhar o novo julgamento do STF sobre esses embargos vai ser absolutamente essencial. Com certeza. Ele vai nos mostrar os verdadeiros limites da interpretação judicial no Brasil.